Bonita é a vida, é bonita e é bonita, independente do lugar. Laraiá, laiá. Bonita é a vida, é bonita e é bonita, é só saber amar. Lalaiá, laiá, saber amar. Lalaiá, laiá, saber amar. O teu amor é o que me conduz, tua palavra é o que ensina, raio de sol que me ilumina, tira-me das trevas para a luz. Se me faltar a liberdade, se a minha vida aprisionar, Jesus, tu vens me libertar, trazendo a paz e a verdade. Se eu me encontrar na solidão, sem esperança e sem resposta, Jesus, tu vens me abrir a porta e alegrar meu coração. O teu amor em mim reluz, em paz estou neste momento. Posso escutar a voz do vento, suave brisa és tu, Jesus. Se eu me encontrar na solidão, sem esperança e sem resposta, Jesus, tu vens me abrir a porta e alegrar meu coração. O teu amor em mim reluz, em paz estou neste momento. Posso escutar a voz do vento, suave brisa és tu, Jesus. Suave brisa és tu, Jesus. Suave brisa és tu, Jesus. E assim, Senhor, em mais uma noite em que nos colocamos, Senhor, à tua disposição, acendendo as nossas lanterninhas, sob a graça do teu amor que nos conduz, estamos aqui reunidos para escutar a tua palavra que nos ensina. Instruídos, Senhor, podemos viver melhor, um dia de cada vez,
cumprindo as nossas tarefas com responsabilidade e, acima de tudo, com amor. Vem, Jesus, com a tua mansuetude, com a tua bondade, encher os nossos corações, os nossos lares, com a tua alegria e com as tuas esperanças. Não há solidão, Senhor, pois temos a Ti. O Senhor é nosso pastor e não nos faltará. Mesmo que a nossa esperança enfraqueça, mesmo que não tenhamos as respostas para as nossas perguntas, o Senhor sempre está nos abrindo portas e alegrando o nosso coração. O Teu amor em nós reluz e em paz, Senhor, nos sentimos neste momento, ouvindo as consolações prometidas pelas mãos abençoadas do nosso querido Chico Xavier, ditado pelos espíritos benfeitores que não se cansaram, ditando quantas linhas nas mais de 500 obras para nos alertar, suavizar a nossa vida, o nosso coração, nos instruir e nos tirar com certeza da solidão. Nós agradecemos a todos que se empenham pelo bem da humanidade e vos pedimos, Mestre Jesus, que continue abençoando e olhando pelo nosso Brasil. O anjo Ismael, com tua falange abençoada, continue cercando o Brasil de amor, de paz, de glória, de fartura, pois dias melhores estão por vir e todos nós sabemos disso. Pedimos, Senhor, a fluidificação das nossas águas, a limpeza dos nossos lares, a higienização do nosso corpo material, como também do nosso espírito, de acordo com os nossos merecimentos. E que a Tua paz possa nos envolver neste momento em que nos encontramos ligados a Ti. O Teu amor em nós, Senhor, reluz, e que assim seja. Boa noite, bom dia, boa tarde, seja bem-vindo. Aqui para nós é noite agora, gente, um calor. A gente está derretendo aqui. Até o final, se a gente tivesse com as feições do mesmo jeito, como diz o Alex, ó, graças a Deus, porque talvez a gente descongele até o final. Mas estamos firmes aqui, né? No calor também é um experimento para ir para o céu, segundo o Alex, né? Então vamos experimentando. Seja bem-vindo, bem-vinda, é uma alegria estar junto com você, né? Eu espero que vocês tenham gostado daquela história curtinha, né? Que eu contei ontem, aquela pequenininha que o Alex ficava assim... Antes de ontem que você contou aquilo, menina? Meu Deus, antes de ontem. É porque demorou tanto que você achou que você tinha... Mas você terminou ontem. Isso, que a bateria ia acabar e tal e tal. Se fosse para contar hoje, seria resumida. Até você ficou cansada? Não, porque com o calor que está hoje seria impossível. Então, bem-vindo, Alex José. Obrigado. Alô, alô, meu povo. Boa noite. Boa madrugada. Boa-vinda. Em qualquer momento que você chegue por aqui, tá certo? Olha, gente, hoje, sabadão. Final de semana, hein? Sabadão. Sabadão, 4 de fevereiro de 2023. E o nosso Eva já é o de número 971. Faltam 29 para completar o milésimo Eva. Deixa eu pedir a Dona Maria só uma ajuda aqui. Ô, Dona Maria, pega aquele papel toalha para mim, fazendo favor. Então, só para secar o violão aqui. Pois é, será que nesse sábado, 4 de fevereiro, aí nós temos aniversariantes aqui no Evangelho de Amor? Com certeza. Com certeza, não é? Parabéns, gente. Aniversário para muitas pessoas, é uma data tão importante, né? Não é? Tem gente que não gosta muito não, mas a maioria eu tenho certeza. Eu acredito que quem
estiver aniversariando aqui hoje, vai estar muito feliz, né? Deus te dê mais serviço ainda, mais oportunidade de servir. Esse é o propósito, é o que realmente vale a pena investir aqui, porque a gente tem de melhor na nossa vida, que é essa nossa energia, né, gente? O tempo que Deus nos empresta aí. Então, hoje, esse tema que é interessantíssimo, ele é rápido. São perguntas que algumas, inclusive, são objetivas, sim ou não. Não tem aquela história, mais ou menos. Não, não. Tem algumas aqui que são objetivas, sim e não. Sim, sim, não, não. Tem outras aqui que o nosso querido companheiro espiritual, que daqui a pouco eu vou apresentar, coloca que dá assim, uma margem para uma resposta um pouco mais completa, né? Cada um terá a sua. Quem somos nós para ficar aqui julgando se está certo ou está errado? É aquilo que você vai responder diante dos questionamentos do dia a dia, né? Indagações do cotidiano. Eu perguntei para o dicionário o que é cotidiano, é o dia a dia nosso aí, né, gente? Indagação, de acordo com o dicionário, significa ato ou efeito de perguntar, de procurar saber, de tentar descobrir ou investigar a respeito de algo ou a respeito de alguém. Então, coisas, situações que nós precisamos procurar saber, tentar descobrir, investigar, encontrar respostas do nosso dia a dia, tá certo? É sobre isso que nós vamos conversar aqui hoje. Para começar, antes de convidar já o Espírito que assinou a mensagem da noite, Indagações do Cotidiano, e apresentar também o livro, quero compartilhar com vocês, inicialmente, uma mensagem, um poema, na verdade, do livro Ponto de Encontro, assinado pelo Espírito Jair Presente. Já que o dia hoje é o momento aqui é dos porquês, né? De questionamentos, é bom a gente dar uma sintonizada sobre as perguntas que nós já fazemos no dia a dia. Depois a gente entra para o texto. Jair Presente ofereceu o seguinte poema, cujo título é Porquês. Psicografia do Chico, nesse livro que aparece aí na tela para você agora, Ponto de Encontro. Esse poema é daquele, gente, em que as perguntas chegavam às mãos de Chico Xavier. Ele levava para as reuniões públicas, né, as reuniões de trabalho, em que ele coordenava, e os companheiros espirituais, sempre que possível, né, e de acordo com as necessidades, compareciam para responder. Mas esse companheiro que mandou aqui, ele não se contentou em fazer apenas uma pergunta, não. A cartinha dele estava recheada de porquês. E o nome dele é muito interessante, eu faço questão de destacar aqui para não causar confusão quando for feita aqui a leitura do poema. Quem enviou a carta, fazendo os questionamentos, chama-se Rivarol. Como? Rivarol. Beleza? Então vamos lá. Jair Presente diz assim, ó, releio as suas perguntas, meu amigo Rivarol. Por que o planeta é uma esfera girando em torno do Sol? Por que o mundo é dividido em diversos continentes? E as raças? Como entender as línguas e as outras gentes? Por que Deus criou a cobra, a pulga, a mosca e o leão? Por que há homem doente ao lado de homem são? Por que Deus criou a rosa em meio de tanto espinho? O que faz a tartaruga avançar devagarinho? Meu prezado Rivarol, eu não sei, e é uma pena. Embora desencarnado, tenho a cabeça pequena. Pergunta ainda você, por que há crentes e ateus? Mas, amigo Rivarol, quem sabe tudo é só Deus. Então, já que hoje a gente vai estar aqui repletos de questionamentos, de perguntas, de porquês, talvez isso seja um estímulo para que a gente aumente ainda os questionamentos, além daqueles que serão apresentados aqui. Ó, muito cuidado, né?
Tem coisas a serem realmente perguntadas. Tem outras que não passa de mera curiosidade, não vai influenciar na nossa evolução em nada, não vão gastar tempo com isso não, hein? O próprio Chico Xavier, no livro O Evangelho de Chico Xavier, organizado pelo Bacélio, ele diz assim, ó, não nos convém perguntar em excesso. A criança pergunta muito, mas não está apta para todas as respostas. Somos crianças espirituais. Então, Chico está dizendo para nós o seguinte, cuidado com as perguntas, tem coisa que a gente não está pronto para saber das respostas, né? Tanto, às vezes, por não haver uma permissão e também por um despreparo da nossa parte em receber e interpretar adequadamente a resposta. Mas existem uma série de perguntas que precisam ser elaboradas. Tem uma série de questionamentos que nós precisamos realizar. São as indagações do cotidiano. E algumas delas hoje nós iremos compartilhar aqui com vocês. Cantemos, por gentileza. Aceita a própria vida, buscando melhorá-la. Abraça os que te cercam, doando-lhes auxílio. Se a aprovação chegou, acata-lhe os ensinos, ser fiel a ti mesmo, segue, não temas, nada exijas, trabalha, não condenes, constrói, se te aceitas como és, Deus te fará feliz, muito feliz. Deus te fará feliz, muito feliz. Dependerá somente de ti, amar e servir, cantar e sorrir. Então aceita a tua vida, segue em paz teu caminho. Agora será contigo buscar alegria e andar sorrindo. Aceita tua vida. Tua vida. Muito bem. Sabia que as perguntas, as indagações, os questionamentos favorecem a aceitação das coisas? Gente, uma pergunta bem feita, ela pode ser libertadora. Uma pergunta bem elaborada, ela é tão importante quanto a resposta a ela. Por isso, Kardec, eu admiro demais da conta pela sua capacidade de perguntar, especialmente no Livro dos Espíritos, né? É extraordinário. Tem hora que eu penso assim, gente, eu não sei o que é mais extraordinário, se é o que Kardec perguntou ou se a resposta dos Espíritos. Beleza? Então, já tirando o mistério aqui da fonte da nossa mensagem dessa noite, do livro Sinal Verde.
Esse livro foi editado integralmente pelo espírito André Luiz e psicografado pelo Chico. Então, tá aí essa imagem que temos, né? Utilizada inclusive em alguns livros publicados pelo Chico, do companheiro espiritual André Luiz. Toda a mensagem é composta de questionamentos, de indagações, de porquês. Tá certo? Podemos começar, então? Se você quiser ir ajudando a responder aí, pode ficar à vontade, tá certo? Eu ajudo. Então vamos lá. Você acreditaria na vitória do bem sem que nos disponhamos a trabalhar para isso? Sim ou não? Não. Não. Sim ou não? Tem gente aqui que fez assim, ó. Não. E você? Qual seria a sua resposta? Você acredita na vitória do bem sem que nos disponhamos a trabalhar para que o bem aconteça? Agora, responder é fácil. Agora, e articular essa pergunta na nossa vida? Por que André Luiz está perguntando uma coisa dessa? Porque é uma resposta óbvia. Eu me recuso a acreditar que alguém responda negativamente a essa pergunta. Eu me recuso a acreditar que alguém vai dizer assim: não, você pode ficar à toa, pode fazer maldade, pode ficar que o bem vai vencer. Eu tenho certeza que quem tiver plena consciência não vai responder negativamente. Tá, então se a pergunta, ou melhor, se a resposta é tão óbvia assim, por que ele perguntaria? Senão para nos convidar a um mergulho íntimo. A pensar assim, tá, então eu preciso trabalhar para que o bem vença em mim. Eu preciso me dispor a construir o bem que eu tanto desejo. Será que é por aí a intenção de André Luiz? Querer o bem, né? Eu acho que querer o bem é uma coisa, fazer o bem é outra. Trabalhar para a vitória do bem. Pronto, primeira pergunta então, chegamos num consenso. Próxima pergunta. Admite você a sua capacidade de errar a fim de aprender, ou acaso se julga infalível? Eu acho que essa aí é muito óbvia, né? Você acredita na sua capacidade de errar? Nossa, tanto que eu estou aqui, né, no planeta Terra. A fim de aprender. Sim. Né? Ele não está falando assim, errar só para ver se é bom errar mesmo. Não. Masoquismo, né? Não, a fim de aprender. Seres perfectíveis, não perfeitos. Olha, aqui eu já não sei se todos responderiam que sim. Porque... Só de se julgar infalível já tem defeito. Mas a pergunta é bem particular. Eu acredito que há pessoas que se julgam infalíveis. Eu não acredito. Que se julgam infalíveis, não que sejam, mas que se julgam, eu não duvido nadinha disso. Em plena consciência, eu acredito que não. Próxima pergunta? Próxima. Se estamos positivamente ao lado do bem, que estaremos aguardando para cooperar em benefício dos outros? Preguiça. Não, o que estamos aguardando? Estou esperando o quê? Então, às vezes a preguiça não deixa, o desânimo, o coitadismo. Às vezes isso aí nos impede. Está esperando o quê? Acabar a preguiça? É isso? É. O mundo melhorar.
Uma pergunta interessante, hein? Se estamos positivamente ao lado do bem, que estaremos aguardando para cooperar em benefício dos outros? Ó a moça aí perguntando isso. E aí? Sabe o que eu acho mais interessante? É que às vezes a gente vai assistir uma palestra, vai num simpósio, um seminário e tal, e a gente escuta, né, as coisas do Chico, na maioria delas, de Allan Kardec, quando eu digo espírita, né? Ou que seja de filosofia, seja do que for, a gente sai animado, mas sai animado durante uma semana, a gente está ali firme, a gente faz o que a gente nunca fez. Mas a gente não persevera, a maioria de nós não persevera. Já começa e daí a pouco para. Eu estou falando de mim aqui, né? Então assim, a gente tem que ter mais perseverança, né? Mais coragem, porque a gente tem uma vontade louca, né? E a coragem pequena ainda. Então tem que prestar atenção. Disciplina, disciplina, disciplina. Ajuda. Bom, no livro Cartas do Coração, o espírito Rodrigues de Abreu, primeira vez que esse companheiro espiritual está conosco aqui, colaborando com uma mensagem no nosso Evangelho de Amor, um poema, né? Chamado Cooperação. Já que o assunto aí... agora eu lembrei a palavra. O assunto que veio à baila. Tá certo isso? Tá certo. Tá vendo que eu estou aprendendo uns negócios diferentes? Já que o assunto cooperar veio à baila, é assim que fala? Uhum. Eu gostaria de então compartilhar aqui a mensagem chamada Cooperação. O espírito Rodrigues de Abreu. Meu amigo, repara. Tudo é cooperação no berço que te embala. Esse planetão abençoado aqui, né? O sol conserva o mundo em seus braços de luz e a terra guarda a vida com carinho extremado. A nuvem desce ao solo e espalha a chuva amiga. O chão abre-se em fontes que sustentam felizes. O campo, aberto em flor, o tronco viridente, é mais tarde agasalho. A erva frágil de agora será repasto à mesa. A abelha pequenina é operária do mel. A simples gota d'água é bênção no deserto. A rocha guarda o vale, garantindo-lhe o bosque. O vale é a casa amiga de sementes e frutos. Em toda parte, tudo é concurso e bondade. Que fazes para o mundo no concerto das coisas? Que dás à natureza? Que ofereces de bom? Foge ao frio da inércia e ajude sem cessar, porque o tempo que passa é o cobrador de Deus. E amanhã, sem tardança, dar-te-á com mãos cheias a resposta da vida àquilo que semeias. Rodrigues de Abreu. Cooperação. Uma forma interessante de escrever, né? Sim. Oh meu Deus, escute a minha voz. Por amor, escute o meu coração. Hoje confesso a ti meus desejos, meus segredos. As estrelas brilham lá no céu. Mesmo assim me sinto perdido, mas eu lhe peço, meu Deus, abençoa os meus caminhos.
todos na terra nos dias tristes. A esperança não morreu, o amor venceu e tua luz se fez presente. Põe amor em nossos corações, abençoa todos os povos em sofrimento. Toda a terra sente dor, peço paz e amor, põe tua luz na dor do mundo. Toda a terra sente dor, peço paz e amor, põe tua luz na dor do mundo. A moça, de novo, perguntando, querendo saber e também buscando respostas, né? Então, continuemos aqui com as nossas indagações do cotidiano. Ó, pergunta boa essa aqui. Nas horas de crise, você se coloca no lugar da pessoa em dificuldade? Preste bem atenção na pergunta, hein? Nas horas de crise. Porque normalmente, gente, nas horas de crise, a nossa mente dá uma atrapalhada, hein? É tensão, é complicado isso. Porque nas horas mais tranquilas, os nossos pensamentos funcionam assim, mais concatenados. Essa palavra está certa também? Você viu que eu estou falando as palavras? Gente, você tá muito... Hoje eu estou erudito. Que gracinha, Muito gente. obrigado. Concatenado. Não, até eu admirei agora dessa palavra. Isso foi inspiração. Não é, gente? Nas horas mais de calma, onde nós estamos mais serenos, os pensamentos, eles se organizam melhor. E aí fica mais fácil a gente exercer a tal da empatia. Mas e nas horas de crise? Aquela confusão, um conflito, vem daqui, vem dali, aquela coisa complicada. Você agora entendendo o contexto da pergunta, nessas horas você se coloca no lugar da pessoa em dificuldade? Sim ou não? Olha, às vezes. Das vezes. Tá bom, se a gente já consegue em algum momento, né, se colocar no lugar de quem está em dificuldade nesses momentos tensos, já é algum bom caminho andado, né? Próxima pergunta. Essa aqui é muito interessante. Essa aqui nos leva a buscar fatos na nossa memória. Essa próxima pergunta aqui automaticamente vai te jogar para o seu baúzinho da memória. Quer fazer o teste? Então vai lá. A pergunta é a seguinte: e se a criatura enganada pela sombra fosse você? Vai? Ver se não tem que fazer um esforcinho mental para responder essa pergunta aí. E se a criatura enganada pela sombra fosse um de nós? E aí? Seria diferente? Será que nós julgaríamos? Acusaríamos? Diríamos o que dizemos dos nossos companheiros quando se encontram na condição de vítimas das sombras? Será que nós apontaríamos o dedinho para nós do jeito que nós apontamos para os outros? Porque o objetivo não é ficar apontando o dedo nem para lá nem para cá, né? O objetivo
É entender o processo aqui e exercer a recomendação do questionamento anterior, da indagação anterior, de se colocar no outro lugar da outra pessoa, né? O que você acha? Podemos ir para a próxima? Se você diz que não perdoa a quem lhe ofende, porventura, acredita que amanhã não precisará do perdão de alguém? Você acha que amanhã você não vai precisar do perdão de alguém? Eu acho que sim, que eu sempre vou precisar do perdão de alguém, mas eu não estou pronto para perdoar a todos ainda, mas sei que eu preciso ser perdoada. E a minha meta é chegar no dia de perdoar a todos. Reconhece-se necessitada de perdão. Sim. E com certeza nós, amanhã, não está falando nem hoje, amanhã, é difícil mensurar nesse amanhã em termos de prazo, né? Eu considero assim que na contabilidade aqui humana é mais fácil definir o que é curto, médio e longo prazo, né? Já tem-se um padrão dentro do ambiente corporativo para se definir isso, né? Curto prazo, 6 meses, médio prazo, 5 anos, longo prazo, 10, 20 anos, 30. Mas longo prazo, do ponto de vista espiritual, gente, é para daqui, sei lá quantas encarnações, né? Então, esse amanhã, em que a necessidade do perdão ainda será uma precisão nossa, ainda vai longe, hein? Porque até que nós alcancemos o que ela acabou de dizer, que o nível de um espírito crístico, topo da evolução, né? Um espírito puro, até lá nós vamos precisar de perdão. Então, é uma boa pergunta, não é? Para antecipar muita coisa na nossa vida, o que você acha? A moça, de novo, agora ela só trocou a blusa. Está ali com as mãozinhas também questionando. André Luiz, o próprio André Luiz, só que agora no livro Espírito da Verdade, na mensagem Indulgência, eu tirei 2 frases colocadas em pontos distintos da mensagem, tá? Juntei aqui porque tem a ver com o assunto relacionado a esse questionamento, essa indagação agora mais recente. Quem perdoa, diz André Luiz, desconhece o remorso. Essa frase do André Luiz também, hoje eu vou te falar, hein? É simples, gente, mas exige de nós, não é? Porque remorso é diferente de arrependimento. Né? Quem perdoa desconhece o remorso. Por que será que ele disse isso? Porque o remorso é uma certa culpa, né? Você queria ter feito diferente, não fez? Né? E aí? Uma dor, né? Tem lógica se eu pensasse assim, se eu falasse, então vamos imaginar o seguinte, eu não perdoei, ou eu não me perdoei, ou eu não perdoei o outro. O perdão tem um caminho, a ausência de perdão também tem outro caminho, não é? Quando eu perdoo, aí entra o processo do arrependimento que você falou, da reparação e da continuidade, do recomeço, né? Quando eu não perdoo, aí quando é processo de mágoa, que é em relação ao outro, aí entra desejo de vingança, de retaliação. E lá na frente disso, está esperando de bracinho cruzado assim, o seu remorso, prontinho para tomar conta de você. Quando você não se perdoa, você entra para um caminho de culpa e você se machuca.
não é? Você se envenena, você se martiriza. Aí lá na frente está o seu remorso te esperando também, que ele está lá te esperando, ele sabe que uma hora você vai chegar nele. Você vai falar assim, caramba, o que eu fiz comigo? Então, quem perdoa desconhece o remorso, porque a gente não entra por esse caminho aqui, ó. A gente já sai para o arrependimento, do arrependimento já busca a reparação e, ó, sai lá na frente. Que interessante isso, não é? Mas André Luiz diz mais aqui ainda, ó. Quanto mais conhecemos a nós mesmos, mais amplo em nós o imperativo de perdoar. Vou ler de novo. Quanto mais conhecemos a nós mesmos, mais amplo em nós o imperativo de perdoar, a necessidade extrema de perdoar. E quanto mais eu me conheço, mais eu entendo que sou necessitado do perdão de alguém. Tem algumas afirmações que a pessoa fala assim, ó, ontem, hoje, amanhã e sempre. Nesse caso aqui, essa necessidade, ontem, hoje e amanhã, não sempre, porque nós vamos chegar no estágio que a gente não vai precisar mais ficar se degladiando aí para a necessidade de perdoar e ser perdoado, né? Interessante essas colocações aqui de André Luiz, né? E para finalizar o momento, Cassimiro Cunha diz assim, ó. Isso aqui também é muito interessante. Olha a inteligência desse espírito. Perdoa e ajuda amparando, como as terras generosas que dão em troca de estrume, pão e bênção, vida e rosas. Perdoa e ajuda amparando, como as terras generosas, que dão em troca de estrume, pão e bênção, vida e rosas. Esterco, né, gente? Imagina isso, a hora que a pessoa vem, você recebe aqui e fala assim, isso é adubo, eu preciso produzir com isso. Pão, alimento, bênção. Pão, alimento para o corpo, bênção, alimento para o espírito, vida e rosas. Precisa florescer no meio desses estercos. É um desafio, mas é o caminho. É possível. Cantemos e pensemos. Senhor, fazei vossa paz, onde houver ódio, eu leve o amor, onde houver ofensa, eu leve o perdão, onde houver discórdia, que eu leve a união, onde houver dúvida, que eu leve onde houver erro, que eu leve a verdade, onde houver desespero, que eu leve a esperança, onde houver tristeza, que eu leve a alegria, onde houver trevas, que eu leve a luz. Oh, Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo
fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender e ser compreendido, amar e ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida Oração de São Francisco. Bem propícia para esse assunto. Essa música também ela é fantástica, né? Porque o povo tem uma facilidade de cantar essa oração de São Francisco. Eu percebo isso nos eventos presenciais. Começou a oração de São Francisco, o povão incorpora um coro ali na hora, não é? É automático. Eles começam assim, meio sem jeito. A hora que um dá uma caprichada, né, Iraildo? Você que é cantor aí, ó. Todo mundo puxa a fila. Continuamos aqui com os nossos questões. Você está gostando das indagações de André Luiz? Muito. Então prepara. André Luiz é top. Você está ajudando a extinguir os males do caminho ou está agravando esses males com atitudes ou palavras inoportunas? Você está ajudando a minguar os males do caminho ou você está colaborando para que ele aumente com atitudes ou palavras inoportunas? Alex, isso aí é uma pergunta tão capciosa. O que é capciosa? Deixa eu ver aqui. Porque muitas vezes a gente acha que a gente não atrapalha ninguém. Muitas vezes a gente acha que você está colaborando assim com o progresso, com o bem, com tudo. E como você disse, para trás mente de nós assim, ó, né? No fundo, a gente ainda é um agitador, um semeador de discórdia. E nas mínimas coisas. E a gente às vezes não percebe a potência que nós temos para o mal, né? E não é uma potência adormecida, não. Ela está muito desperta. Em contrapartida, a gente teria que potencializar o bem. Então, assim, eu ainda acho, posso estar redondamente enganada, é só a minha opinião, que a gente ainda pratica muito o mal e colabora muito para que o mal se propague nas mínimas coisas. Olha, Emmanuel, no livro Abençoa Sempre, a mensagem chama-se Nossas Obras. Ele diz assim, ó, não esqueças que os atos são as legítimas expressões do nosso idioma pessoal no campo do mundo. Mas as legítimas expressões do nosso idioma não é a nossa fala? Porque às vezes a gente fala um trem e faz outro. Por isso todo dia eu falo, né? A gente acaba ou leva e eu peço a Deus para que eu consiga transformar as palavras e os entendimentos em atitudes. E Emmanuel complementa dando uma perspectiva dos resultados disso, dessa utilização legítima das nossas expressões consideradas aí o nosso idioma pessoal, né? Faze o bem e a luz sorrirá em tua alegria. E o outro lado da história, faze o mal e a sombra se te expandirá
nas próprias lágrimas. Nossa Senhora. E tem hora, eu vou te falar isso assim, tem hora que a gente observa o mundo, como a gente ainda traz em nós aí um lado sombra, né? E você fala assim, gente, não é possível esse povo fazendo do jeito que está fazendo. Tem um trem cantando? Ah, é meu computador aqui. Eu pensei assim, ué, mas todo mundo está fazendo mal, que a pessoa está fazendo daquele jeito. Eu precisava pôr uma casquinha de banana no caminho dela, ver se ela toma tenência, se ela conserta. Às vezes a gente pensa assim. E a gente esquece que nós estamos estimulando a sombra a se expandir nas nossas próprias lágrimas. Não é? E se a gente tivesse o poder para consertar alguém ou para definir, né, quem é joio, quem é trigo, o que é joio, o que é trigo, e a gente fazer essa separação, tudo bem, mas a gente não tem esse discernimento. Às vezes aquele que a gente acha que é ruim é muito melhor do que nós. Mesmo ele deixando transparecer atitudes que a gente condena hoje, às vezes nós já fomos muito piores. Então isso é muito complicado, essa questão. Se a gente parar para pensar, realmente, a gente vai ser bom o tempo todo se for parar para pensar, mas a gente não pensa, né? A gente age e depois pensa. Assim, depois vê o que fez, né? É complicado isso, porque se Deus está vendo, se Ele é o Criador, está vendo e nos deixa experimentar isso tudo aí para esse aprendizado, Deus que é o Pai, que é o Criador, permite, como é que nós é que vamos fazer a separação e julgar? Esse é ruim demais, esse é péssimo, esse é sofrível, esse é horrível. Então vamos exterminar aquele horrível lá? E às vezes fala assim, não, nós vamos exterminar você. Mas eu? Entendeu? Entendeu? Próxima pergunta. Deixa eu só te falar, tá vendo aquele besourinho que tá ali do lado de fora? Eu acho que ele já passou pro lado de dentro. Deixa ele lá. Então, Dona Maria, fica de olho ali para mim, ó, por favor. Porque se ele vier aqui, eu vou destruir o vaso de flor. Psh, Maria. Irritação ou amargura, algum dia, terão rendido paz ou felicidade para você? Primeira lógica da pergunta. Que é isso? Nós vamos ter que parar aqui para ir lá? Cadê ele? Aí sumiu. Não, tá bem ali, ó. Ele não vem aqui, não. Podemos continuar aqui? Pode, né? Olha lá, já entrou. Irritação ou amargura, algum dia terão rendido paz ou felicidade para você? Eu estava pensando que se ele perguntou isso, tem um questionamento e uma afirmação ao mesmo tempo. Ou seja, todos nós já nos irritamos ou ficamos amargurados em algum momento da vida. Então, por aí, experiência para responder a pergunta a gente já tem. Agora, o questionamento é o seguinte, o que nós ganhamos com isso? Rendeu paz ou felicidade para nós? Sim ou não? Eu vou cantar e você vai lá tirar aquele bichinho para mim, tá? Por favor. Eu vou terminar aqui, peraí. Deixa eu terminar aqui. André Luiz, pode terminar aqui? Peraí então, gente, vamos lá. Pode cantar. Quanto mais o tempo passa, mais o amor me faz crescer. Esse jeito de viver aqui, aprendendo tanto assim, foi que faz perto de você. Ó Jesus, amigo. Só para você não perder seu raciocínio. Acabou? É só para você não perder seu raciocínio. Mas, gente,
Então, no mesmo livro que nós estamos estudando hoje, que é o Sinal Verde, numa outra mensagem chamada Preocupações, André Luiz diz assim, ó, disse um notável filósofo, uma criatura irritada está sempre cheia de veneno, e podemos acrescentar, e de enfermidade também. Então, o que rende irritação ou amargura não é paz ou felicidade. O que rende irritação ou amargura, na verdade, é enfermidade. Você bebe veneno e torce para o outro morrer, não é? Emmanuel, no livro Seara dos Médiuns, gente, esse livro é fantástico, viu? E essa mensagem aqui chama-se Livre-Arbítrio e Obsessão. A frase é curta, mas profunda. Emmanuel diz assim, ó, irritação retorna qualquer serviço à estaca zero. Você já jogou um joguinho de tabuleiro que tem uns peõezinhos assim, tipo aquele peãozinho de xadrez, jogo de xadrez? Ele é cheio de casinhas, tem vários pontos iniciais, você tem que girar, você vai seguindo as casinhas assim. O objetivo do jogo é quem chega primeiro de volta no início. Esse é o ganhador. Tem uns dadinhos, ou um dadinho. Aí você joga o dadinho, conforme a quantidade que o dado apresenta, né? Você vai seguir nas casinhas. E essas casinhas têm algumas coisas escritas, algumas missões nas casinhas. Já jogou isso? Aí o que acontece? Você está indo bem. Aí de repente você joga o dadinho, ele fala assim, dá o número 4. Você vai, 1, 2, 3, 4. Aí na casinha está escrito assim, volte ao começo. Não, você fala, não é possível um trem desse. Comigo não. Aí você tem, nossa, você já deu um trabalho para você chegar onde você chegou lá. Aí você tem que recomeçar. É assim que a irritação age na nossa vida. Serviço avançar, tal, depois de repente o tamanho da irritação zera tudo. Não traz paz, não traz felicidade, porque não é possível. Você está lá na frente, você tem que começar de novo, você vai ficar feliz. Que bom que deu tudo errado na minha vida, que agora eu vou ter que fazer tudo de novo. Oh, beleza. Próxima pergunta. O que mais lhe atrai na convivência com o próximo? A carranca negativa, asfeição, né, gente? A asfeição negativa ou sorriso de animação? Ou tem alguém que gosta de cara feia? Gente, emburrada? Resposta óbvia também, né? Mas, assim, sabe o que mais me chamou a atenção nessa pergunta? Foi o complemento que André Luiz acrescentou ao sorriso. Isso aí me deixou pensativo. Sorriso de animação. Eu falei, gente, mas será que tem algum sorriso que não é de animação? Tem. Sim? Tem sorriso sarcástico. Tem sorriso de maldade. Exatamente isso. Não é importante? Eu falei assim, gente, olha o cuidado que André Luiz tem, né? Até na elaboração de uma pergunta aparentemente simples. Ele poderia ter colocado, o que mais lhe atrai? Na convivência com o próximo, a carranca negativa ou o sorriso? Não. Ou o sorriso de animação. E sabe que eu encontrei uma resposta muito semelhante aos dois pontos que você colocou aí, trazida por Emmanuel, no livro Escrínio de Luz, na mensagem de afabilidade e doçura. Isso aqui é interessante. Ele diz assim, ó, não será porque sorrias a todo instante que conseguirás o milagre da fraternidade.
E aí ele diz, complementando, a incompreensão sorri no sarcasmo e a maldade sorri na vingança. Por que André Luiz coloca o sorriso de animação? Porque tem sorriso de sarcasmo, como a Alice disse agora. Tem sorriso de vingança, de maldade. Olha, e os espíritos, né, que nos obsediam, que ficam torcendo para que a gente se dê mal, gente, o sorriso deles é terrivelmente sarcástico. No livro Luz Bendita, Emmanuel, na mensagem Gentileza, diz assim, um sorriso em teu rosto é a notícia de Deus. É lógico que ele está se referindo ao sorriso de animação, né? De estímulo. Aquele que brota do coração. Lembra que ontem a gente falou que tem lágrimas que brotam do coração e chegam até os olhos e se derramam? Tem sorrisos também que brotam lá no coração, vão germinando e se expressam nos lábios. Né? Um sorriso em teu rosto é notícia de Deus. Pensemos, cantemos por obséquio. Não pode seguir. Prepara o print. Esse aqui é importante. Essa pergunta aqui é boa. Que importa o julgamento menos feliz dos outros a seu respeito, se você traz a consciência tranquila? Se fosse lá no Goiás, ele ia dizer assim, ó, que importa o julgamento menos feliz dos outros se você não tem culpa no cartório? Já escutou isso? Hoje alguém me falava durante o dia sobre essa importância da consciência tranquila. O tempo inteiro essa pessoa repete isso, né? Consciência tranquila, consciência tranquila. André Luiz fala que está no livro Estude e Viva. Só a consciência tranquila dá sono calmo. Se André Luiz tivesse nascido no Goiás, ele ia falar assim, o melhor travesseiro chama consciência tranquila. Esse aí, gente, ó, não gasta remédio para insônia, te garanto. Consciência tranquila. Cornélio Pires, conflitos? Perturbações? Quanta gente se aniquila? Amigo, a felicidade é a consciência tranquila. Você está com a consciência tranquila, o mundo vai estar pegando fogo, mas você vai estar sereno e em paz. Chico Xavier. Está lá no Evangelho de Chico Xavier. No momento da morte, nada nos valerá tanto quanto a consciência tranquila. Então, a consciência tranquila, importante durante a condução da nossa encarnação e mais importante ainda quando nós transitamos do corpo físico para o processo que nós chamamos de morte, de desencarnação. Não é interessante isso? Vejamos que mais aqui questiona André Luiz. É possível que determinados companheiros nos incomodem presentemente. No entanto, será que temos vivido até agora sem incomodar a ninguém? Impossível. Gente, percebe que em vários momentos aqui André Luiz nos convida ao contraditório, ao lado avesso das situações, a esse exercício de invertermos os polos do raciocínio, tentar imaginar o outro lado. Lógico que alguém se sente incomodado conosco. Jesus, que é Jesus, incomodou tanto e continua incomodando. E nós então? Jesus já a obra pronta.
mesmo que continue sendo infinda. E nós ainda um projeto, um rascunho, comparado ao que nós temos pela frente, né? E André Luiz conclui a mensagem que nós retiramos do livro Sinal Verde. E eu recomendo mais uma vez que se prepare o print, porque essa pergunta final foi a que nós utilizamos dia desses no EVA e que foi estímulo para que a gente trouxesse a mensagem na íntegra. E a pergunta é essa: você acredita que alguém pode achar a felicidade admitindo-se infeliz? Se ele já se admitiu infeliz, como é que ele vai achar a felicidade? Por que, então, que muitos de nós afirmamos com toda ênfase que o nosso objetivo é ser feliz, é a felicidade, mas o nosso idioma pessoal, as nossas atitudes no dia a dia, são de infelicidade? Não fecha a conta. De novo, por que André Luiz colocou uma pergunta dessa, se a resposta é óbvia? Não tem sentido nenhum alguém admitindo-se infeliz encontrar felicidade. Sem lógica. Mas por que ele pergunta isso? Porque ele sabe que muitos de nós, mesmo admitindo-nos infelizes, achamos que encontraremos a felicidade em algum ponto desse caminho. Por isso é que ele nos apresenta essas diversas indagações relacionadas ao nosso cotidiano, ao nosso dia a dia, que podem, se nós formos bastante inteligentes e corajosos, se tornarem chaves que abrirão as grades da nossa própria consciência e nos deixarão ainda mais livres, né, para avançarmos na direção da luz. Essa é a mensagem que nós escolhemos para a noite de hoje. E finalizamos com uma trovinha do Espírito Lobo da Costa, no livro Paz e Alegria, a mensagem Esquemas da Paz. Uma só. Mais uma pergunta. Ele diz assim, ó: esta é a pergunta maior das que fazemos em bando. Qual a mensagem da vida que estamos apresentando? Quando estou só, sentindo-me preocupações perturbam meu coração. Então me acalmo e espero em silêncio Jesus chegar e sentar-se junto a mim. Neste momento tudo se transforma. Sinto forte ao lado dessa luz. É tanto amor, consolo e esperança. Então me rendo aos braços de Jesus. Ele me leva sobre as montanhas, me faz andar sobre mares, tempestades. Estou seguro, não vou mais desistir. Jesus me ama mais do que eu posso ser. Jesus me ama mais do que eu posso ser. E
Se nós vos agradecemos, Senhor, pois tantas vezes nos sentindo cansados, derrotados, oprimidos, renegados, o Senhor vem e tira todas as perturbações do nosso coração, nos ditando um roteiro de vida, onde podemos reerguermos, levantarmos, alçar voos e ainda auxiliar aqueles que caminham conosco. A Tua presença nos encoraja a essa transformação, pois a Tua luz nos envolve de tal forma que o amor, o consolo e a esperança passam a fazer parte de todos os momentos da nossa vida. Muito obrigada, Senhor, obrigada aos amigos espirituais, a Chico Xavier, aos espíritos que pela mão generosa do nosso amigo Chico deixam palavras tão edificantes, tão confortadoras e consoladoras. E que esse Teu amor, Jesus querido, que nos engrandece tanto, ache guarida nos nossos corações e possamos, através da sintonia amorosa, acessar a Tua luz e, iluminados, Senhor, caminhar com mais segurança. Obrigada aos benfeitores espirituais, da fluidificação das águas, da higienização dos nossos lares, do nosso corpo material e espiritual. Agradecemos a Jerônimo Mendonça, a Vovó Ney, todos os benfeitores que de uma forma ou de outra se esforçam para que sejamos melhores. O Senhor é nosso pastor e jamais nos faltará. Que assim seja. Muito bem. Hoje eu passei pela prova dos bichinhos aqui. E do calor? E do calor. Gente, deve ter aqui 1,5 milhão de mini bichinhos. E eles caem do teto, caem no meu cabelo, caem na minha sobrancelha, caem no meu braço, caem no meu pé. E eu estou tentando aqui amar os bichinhos, conversar com eles, são amiguinhos. Pode ir pro Alex, pode ir pro Alex, pra Dona Maria. Não, mas vencemos. Pra mim? Deus. Ué. Ué? Compartilhar, né? Por que eu? Porque esse é o meu irmão mais próximo. Ixi, Maria, gente. Ai. Então, isso aí, gente. É o seguinte. Faremos todo o possível para amanhã, gente. Amanhã é um dia muito importante, hein? Primeiro dia da semana, domingão. E a gente está com um projeto aqui pro Eva, né? Já de um tempinho, tudo planejadinho. Tá faltando agora é materializar isso mesmo. A intenção é que amanhã a gente dê o pontapé inicial. É o seguinte. Nós planejamos aqui iniciarmos o estudo do livro Justiça Divina. É um livro ditado por Emmanuel, né, psicografado pelo Chico Xavier. E ele interpreta aí as lições de o livro O Céu e o Inferno, que faz parte aí do Pentateuco Espírita, né, das obras básicas do Espiritismo. E nós queremos, inclusive, começar pela introdução, né, trazida pelo próprio Emmanuel, ante Allan Kardec. E a proposta é que a cada dia nós estudemos um dos capítulos desse livro. São mais de 80. Né? Tá tudo programado já. O que vocês acham disso? Pelo estudo prévio que nós fizemos aqui e o acesso que já temos a esse livro, né? Várias dessas mensagens nós já até trouxemos aqui em outros momentos no Eva.
são extremamente atuais, gente. Eu tenho certeza que muitos de nós, se quisermos, se nos permitirmos, né, se dedicarmos aí a compreender e a praticar as orientações de Emmanuel, nós teremos muito a acrescentar nas nossas vidas a partir desses estudos aqui. Com certeza, vai ser muito bom. Tá certo? Então, amanhã, se tudo der certo, a gente começa, tá bom? Acabou. Hoje o beijo é seu. Então, pera aí que eu vou arrumar aqui, pra gente já concluir a nossa transmissão. Gente, pega o beijo é seu. Faz dele aquilo que você achar que tem que fazer. Se você quiser ficar com ele para você fica. Se você quiser compartilhar, você compartilha. Lembrando que esse tipo de beijo aqui, ó, quanto mais você esparrama, mais sobra para você. Tá bom? Então, beijo. Segura, pega aí que o beijo é seu. Vai lá. Vai com Deus, beijinho. Tchau, meu povo. Até amanhã. Um beijo pros bichinhos também. Isso mesmo. Com Deus, bichinho.